Um assessor parlamentar foi morto com vários tiros na entrada do condomínio. Aliás, ele recebeu o assassino no hall do prédio. Detalhe, o prédio fica numa rua estreita, numa rua conhecida, bem em frente a um colégio particular. Essas são as primeiras imagens quando a equipe chegou por lá. A polícia militar foi a primeira a ser acionada. Jackson Silva correu para essa reportagem e está na rua, vai contar pra gente. Imagina o susto. Eu quero saber exatamente que horas, porque eu conheço essa região. A rua é muito estreita e o colégio é muito próximo. Agora, detalhe, ele estava em casa e ele resolveu atender o porteiro que falou sobre essa pessoa que se identificou como amigo dele, Jackson. Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O colégio, Isabelle, é bem em frente, ó, Mostra Pedro Mota, bem em frente ao prédio onde tudo aconteceu, tá? Esse crime aconteceu por volta das 6h40 da manhã. São parentes e amigos, estão tentando entender o que aconteceu. Mostre, por gentileza, Pedro, por gentileza, ó, parentes e amigos aqui tentando entender o que de fato aconteceu com o Marcelo Matos da Conceição, de 42 anos. A Polícia Civil está aqui também tentando investigar, né, identificar esse bandido. O que a gente sabe é o seguinte, ele chegou de moto, ligou para o Marcelo desceu quando aconteceu esse triste episódio. Quer um pouquinho mais de detalhes sobre a investigação, Isabelle Benito. E eu quero saber, Jackson, daqui a pouquinho, porque parece que tem gente que acabou encontrando uma marca de tiro até no colégio, no portão do colégio. Daqui a pouco eu volto contigo para conferir as informações, no momento, a movimentação por lá e ainda o que diz a polícia nesses primeiros momentos de investigação. Oi, Isabelle Benito, exatamente isso. Boa tarde mais uma vez. O corpo de Marcelo Matos da Conceição, de 42 anos, acabou de sair daqui, acabou de sair do local e foi levado para o IML. Vou explicar como tudo aconteceu, tá? Um homem, segundo testemunhas, circulava de moto pela manhã, por volta de 6h40, aqui por esta rua, no Recreio dos Bandeirantes. E a todo momento ele falava no telefone. Logo depois, ele chegou até esse portão onde mora o Marcelo. Vou mostrar nesse momento. Vem comigo, Pedro Mota. Chegou até aqui e o Marcelo também, de acordo com testemunhas, atendia o telefone, possivelmente desse executor. Logo em seguida, ele desceu do apartamento Mostra Pedro Mota, de lá, desceu até aqui, tá? E abriu o portão. E foi nessa hora em que esse homem que estava na moto entrou e os dois começaram a conversar por cerca de 2 minutos. Logo em seguida, as pessoas que moram aqui ouviram os disparos, o som de tiros. Nessa hora, Marcelo caiu no chão. E repare bem, ele estava com o controle do portão. Logo em seguida, olha só, as marcas de tiros, ó, a gente consegue observar aqui. Marca de tiro aqui, possivelmente um tiro de pistola, tá? Nesse portão, e ali e embaixo também. Logo em seguida, o motoqueiro conseguiu escapar. E Marcelo não sobreviveu e morreu na hora, Isabelle Benito. Ô Jackson, você me confirma, vou trazer para o Carlos aqui. Carlos, 3 pontos que, é claro que nesse momento, a gente está aqui como especulação, a DH vai falar que não tira nada, mas não existe como você bater papo com quem vai te assaltar. Não existe como você aceitar que alguém, porteiro, ligue e fale, Carlos, tem uma amiga sua aqui embaixo, você descer e você não me conhecer. E o prédio é pequenininho, né? Dá pra você olhar pela varanda e falar assim, meu irmão, quem é tal? E se não o apartamento dele for de frente, ele quando abre, ele vê que a pessoa, então ele entra com a pessoa. Além mas disso, ele foi rendido. Não, mas não, o porteiro ele não foi, ele abre, ele fecha e ele conversa entre 2 a 3 minutos, porque dá tempo do porteiro... Você vê que é uma pessoa conhecida. É uma pessoa conhecida. Dá tempo do porteiro deixar os dois conversando a sós. Então, existe a conversa entre eles, com a pessoa conhecida. E o Jackson vai me confirmar, mas detalhe, a gente começa a ter uma dinâmica da história, porque é um dos tiros que, segundo ainda a perícia vai apontar, mas a perícia de local viu, que você vê que tem um pozinho branco, um tiro que deve ser o fatal, que atinge a nuca. Ninguém houve uma grande discussão, mas a impressão que eu tenho é que eles já estão além do hall. Como o tiro é de saída para o portão, ele está esperando que o cara saia, tipo, saia, e aí o cara vira as costas para abrir o portão, porque ele é o que recebe. Olha o que eu pensei. E o tiro que mata ele é o tiro que vem na nuca.
O cara fez assim e foi embora. Porque o portão sai. E aí ele tá com o controle na mão. E tem marcas de tiros ali. Esse é o fator. Execução clara de alguém conhecida. Isso. Eu tenho que te fazer essa pergunta. Não, é verdade. Ele é assessor parlamentar de um deputado da casa que você também é parlamentar. Sim. Você conhecia, circulava, porque ele bota na bio dele, alerjão, tem aí o crachá dele. Não, você chegou a conhecê-lo? Não conhecia, e esse deputado que ele até trabalhava, né, o Felipinho Raves, é uma pessoa que eu tive poucos contatos na vida, né, o meu oponente lá em Nova Iguaçu, nós não temos ligação nenhuma, entendeu? Então, sinceramente, nós somos de andares diferentes, não conheço esse rapaz. Não conheço, alergia grande. Eu tô até curioso para ver se ele é de Nova Iguaçu ou não, né, tem muito disse-me-disse em relação a esse fato, tá, Isabela? Fato é que você não tiraria o pé. Execução aqui, se a gente for comentar. Não, lógico, 99% de ser uma execução de uma pessoa conhecida. Agora, há várias supostas motivações, versões, motivações supostas, tá, Isabelle? Eu não estou afirmando que sim nem que não, por respeito a todos os envolvidos, mas tem gente que fala que foi uma discussão, não vai fazer não vai... Uma discussão de dívida, uma coisa relacionada a prometer alguma coisa, que não necessariamente dinheiro, prometer alguma coisa e não cumprir. Tem gente que fala que tem a ver com supostas fraudes de um grupo de cartão de crédito. Tem várias versões envolvendo esse fato aí, tá, Isabelle? Várias versões. Jackson Silva, a informação que a gente tem é que... Mas disse-me disse, tá, Isabelle? Ok, mas a gente tá aqui, não tá falando que é verdade, a gente nem tem acesso, porque a DH acabou de deixar o local. O corpo estava aí até agora há pouco. Fato é que existem também testemunhas que viram 2 homens numa moto passarem mais de uma vez na rua. Por que que essas pessoas viram? Porque essa rua, ela é uma rua curta, com aquele plano diretor da cidade, em que o Recreio dos Bandeirantes não podia ter na gleba A, B e C, que ela é dividida em 3. É bem longe do terreirão aí. Ela é no começo ali, então é gleba A. Você vê que a rua é estreita. Tinha a movimentação de chegada de funcionários desse colégio. O que não vai faltar são câmeras de segurança, tudo aí. Tem até a famosa câmera Gabriel, sabe, que falam? Que é ligadinha ao verde, que é conectada às forças de segurança. Não é conectada às forças de segurança. É conectada a quê? É conectada à vida deles lá, não é conectada, tem nada a ver com as forças de segurança. Tá colocando o rio todo aí, inclusive isso está sendo objeto de apuração. Isso, exatamente. Mas nessa rua tem, tá? Nessa rua tem. Detalhe, a gente está vendo a chegada da polícia aí, mas um outro ponto que me chama atenção. O outro ponto que me chama atenção, Jackson Silva, é que, segundo testemunhas que você ouviu aí, ele recebeu numa boa. Ou seja, não é alguém que acha que vai ser executado ou que a pessoa foi armada. Porque ele estava dormindo, segundo informações com a namorada, e ele não hesita com o porteiro, ele não manda chamar ninguém, ele desce rapidamente para atender a pessoa. Ou seja, o que eu penso ele não imaginava que a pessoa estava ali para matá-lo. Isabelle, conversei com algumas pessoas. Segundo testemunhas, inclusive amigos dele também, do Marcelo, falaram o seguinte, que ele estava viajando, recentemente voltou de viagem. Agora tem um detalhe, tá? A mulher que estava com ele neste prédio, mostra a Pedro Mota, não era namorada dele. Estava dormindo com essa mulher, de acordo com testemunhas, tá? Segundo esta mulher, que a gente não tem o nome dela ainda para identificar, ela disse que a todo momento ele também atendia o telefone, falava ao telefone por diversas vezes. E disse para ela, tem um amigo me chamando, então eu vou descer. Temos até uma foto dele descendo sem camisa e com o controle do portão na mão. Logo em seguida, ele recebeu esse homem que estava numa moto. Esse homem entrou tranquilamente. Ele abriu este portão, mostra a Pedro Mota, por gentileza. Os dois conversaram por cerca de 2 minutos. Logo em seguida, os moradores ouviram o som de tiros. E foi a hora em que Marcelo foi executado. Está claro que é uma execução. Então, o Marcelo não resistiu aos ferimentos e, nesse momento, esse motoqueiro conseguiu escapar. Agora, contextualizando, veja só essa rua. É uma rua muito bem movimentada, no Recreio de Bandeirantes, tá? De acordo com moradores. Acontecem assaltos, sim, assim, na região, mas esse caso não foi assalto, tá? Tá claro que o Marcelo conhecia o atirador. Os dois conversaram por 2 minutos, ele abriu o portão e depois
os moradores ouviram o som de tiros. Agora, outra questão. Vamos mostrar a escola bem em frente. Olha só. A gente consegue ver aqui na frente, ó. Tem marcas de tiros nesta escola. Você imagina só, isso aconteceu por volta de 6h40 da manhã. Os alunos ainda não estavam aqui. Mostre, por gentileza, a marca de tiros ali, Pedro Mota, por favor. Imagina só, Isabelle, se acontecesse mais cedo o pânico desses moradores. Veja só, a marca de tiros ali e também, ó, no portão. Outro tiro atingiu aqui, eles até colocaram isso aqui para tapar a marca de tiros, para não espantar as crianças. Então, uma escola particular, a marca de tiros ali também, o que assusta os moradores aqui dessa região, Isabelle Benedetto. Ô Carlos Augusto, o que assusta a gente também da potencialidade violenta, seja o que for e qual a motivação, de um cara que sabe nitidamente que tem ali a escola, de alguém que anda armado, de alguém que pode ter ido para matar ou pode ter ido armado e andando armado e nessa conversa falou é o sim ou tudo ou nada. A gente não sabe o que foi falado nessa conversa. Existem duas coisas. Uma, execução sim, não tem o que falar, mas a polícia tem que bater o martelo. Qual a motivação? O cara planejou ou o cara anda armado, que a gente sabe que tem gente que anda armado. E aconteceu e matou. Isso. Detalhe, o potencial violento de quem faz isso, porque tem uma escola onde o tiro acerta na chegada de funcionários e alunos. Não teve qualquer problema com câmera, com testemunha. Segundo ponto a ser visualizado, será que quem mata é quem queria ele morto? Isabelle, vamos supor que você vai receber uma amiga sua agora aqui no programa para almoçar, como às vezes você recebe. A amiga sua liga, fala, Isabelle, tudo bem? Tal, tô indo para ir para almoçar. Tá bom, tô chegando aqui. Certo? Normalmente são ligações rápidas de encontro. Você vai encontrá-la para almoçar, você vai discutir coisas no almoço, conversar. Mas vamos supor que essa relação não esteja legal, aí você já fala mais. Não, porque isso aqui, tá bom, isso aqui. Aí, a moça que tá lá, que estava com ele, falou que várias vezes ele falou o telefone, que ele não tava, parecia agitado, e que depois ele desceu, inclusive, sem camisa. Não tá calor para descer sem camisa. Que ele desceu, inclusive, sem camisa. É provável que essa pessoa que ele estivesse falando ao telefone, foi a pessoa que ele recebeu. E para mim, Isabelle, é bem provável que tenha acontecido. Porque o cara que vai matar, ele não bate papo. Ele não bate papo, ele não vai visitar, ele espera sair no mesmo, ele espera à noite. Ele não bate papo. Entendeu? Ele espera um local mais ermo, ele não vai no local que tem câmera, de colégio, Aconteceu e aconteceu para uma pessoa conhecida, que provavelmente estava falando com ele no telefone. E se ele desce correndo porque recebe vários telefonemas, é que ele queria resolver logo e ele sabia a motivação por que esse cara estava ali. E outra coisa, estavam me mandando mensagem aqui, mas tem a ver com o deputado. Gente, o cara trabalha com o deputado, não significa que tem a ver com o deputado. Sim. Entendeu? Isso aí, ninguém tá falando isso. Tá? Quando morre outra pessoa, a gente fala, fulano era tal, fulano era tal. Ninguém tá falando isso, por respeito. O fulano era assessor, é ele que colocou. Ninguém tá falando em relação ao deputado. Se o cara morre é PM, policial militar, policial civil, não sei o quê, é aquilo. O que tem de crachá que a polícia apresentou em controlar? Assessor do deputado tal no crachá, bota o crachá aí. Agora, Jackson Silva, a gente está aqui conjecturando diante dos fatos, a delegacia já fez aí a perícia, você vai mostrar pra gente o Marcelo Matos, 42 anos, a gente está vendo aí, não se sabe mais nada dele, além de ele era assessor do deputado, e que tinha uma mulher que não era, a princípio falaram que era namorada, não era namorada, segundo você, era uma moça que estava no apartamento dele e que tem esse fato importante de que ele estava com o telefone o tempo todo. E detalhe, quando o porteiro interfona e diz que tem alguém lá embaixo, que provavelmente deve ser como o Carlos Augusto falou, e que vai comprovar o telefone dele, que é para quem estava ligando para ele, isso é importante, ele desce tão rápido que 6h40 da manhã, Carlos Augusto, com o pensamento policial, falou muito bem, tava frio. A pessoa desce sem colocar até uma camisa. Então, assim, essa testemunha dessa mulher, essa mulher foi ouvida, ela estava... A pergunta que eu faço para você é apenas também de especulação, que eu sei que você perguntou. Esse apartamento é a moradia dele mesmo? Oi, Isabelle, vamos lá. Primeiro ponto, ninguém recebeu uma visita às 6h40 da manhã.
E depois ele desceu rapidamente, então já sabia o motivo pelo qual esse motoqueiro veio visitá-lo. Então, desceu sem camisa, veio falar com o motoqueiro, abriu o portão, tá? Outra questão também, ele morava nesse apartamento, a gente não sabe ainda se é alugado, se é próprio. A namorada dele, de fato, chegou depois, ficou desesperada, tá? Ele também era casado, mas ainda estava em processo de separação, deixou 2 filhos. Eu falei com um delegado responsável pela investigação. Ele falou o seguinte: Jackson, esse caso vai ser solucionado bem rápido, mas nós já temos as imagens que identificam esse criminoso. Mostra, Pedro Mota, por gentileza, tá ali, ó. Aquela câmera de segurança gravou o momento em que esse atirador entrou neste prédio, que está até aberto nesse momento, tá? E logo em seguida ele também fugiu após atirar contra o Marcelo. Então, de acordo com esse delegado, com essa fonte, ele falou: Jackson, já solucionamos, tá? Quem realmente matou, vamos identificar realmente quem foi esse atirador, Isabelle Benito. Pera lá, são 2 pontos. Existia uma mulher no apartamento com ele às 6h40 da manhã, que é a que houve as ligações contínuas desde as primeiras horas. É óbvio que é ele, eu só quis reforçar que é o dono ou que morava, seja próprio ou que estava alugando, porque o porteiro liga para ele descer e o cara busca ele nesse endereço. Quando chega a namorada, ele tá em processo de divórcio, ele é casado com uma pessoa, a namorada dele, você diz que chega. Então não é a namorada, não é a mulher que estava lá com ele às 6h40. Não é a namorada que tem o testemunho. É isso? Eu tô tentando entender, é isso? Exatamente, Isabelle. Primeiro, a mulher que estava com ele aqui não era namorada. Segundo, testemunhas e amigos do Marcelo. A namorada chegou depois, desesperada, quando soube desse crime. Ele também era casado, está em processo de separação e tinha 2 filhos. Eu falei com o delegado, ele não descarta nenhuma possibilidade, inclusive o crime passional. Isabelle Benito. Isso que eu ia falar, diante dessa história agora, também me vem à cabeça... Beleza, mas tu vai atender, com todo o respeito, tu vai atender o cara, o traído, né? Não vou usar outra expressão. Não sei, às vezes o cara não acha que vai matar, vou resolver a história. Não, pode ser tudo, Carlos. Você não acha que o cara vai lá pra te matar? Isabelle, não é comum um cara 6h pouca da manhã ficar em tantas ligações assim. Escuta o que eu tô te falando. E o cara traído não ia ficar ligando pra ele. Acredita em mim, ó, é bem provável. Tudo pode acontecer, você tá certo? Mas é bem provável que essas ligações tenham descambado para um encontro. Esse encontro, não vou lá dispensar rapidinho, vou até sem camisa, não vou, mas a camisa tá ali, eu vou rapidinho. Esse encontro, houve uma discussão, nessa discussão alguém matou. Escuta o que eu tô te falando, é bem provável, amiga, é bem provável, porque quem é premeditado em relação a isso, quem faz isso aí pensado, não vai fazer ali, naquele horário. Por isso que eu acho que o passional... Ele pode não ser descartado. Porque o passional é uma coisa irracional. A gente não sabe em relação às relações interpessoais. Mas essa quem mulher era a mulher que estava lá na casa. Essa mulher que estaria lá em cima, esse negócio de passional, não é possível que ela não identificasse alguma coisa relacionada a isso. A gente não sabe. O delegado falou que já está quase resolvido. Jackson Silva, dá pra descartar, você conversou com a autoridade que ainda não está, mas ele falou, ó, já está praticamente resolvido. Quando a gente sabe que o delegado fala isso, não é só a identificação de criminoso, que é fácil olhar uma câmera e hoje em dia você busca com reconhecimento facial e tem a identificação na hora. Não é igual antigamente era difícil vocês, além de ver a cara, tentar saber quem é. Quando o delegado manda essa pro repórter em off, é que ele já tem não só a identificação, como motivação do crime. Não é, Jackson? Isabelle, esta mulher que estava com o Marcelo aqui no prédio, no apartamento, ela é a peça-chave para a investigação. Logicamente, ela já foi interrogada para saber como que estava o Marcelo, como ele desceu, se ele falou alguma coisa com ela antes de descer, quem era esse cara que estava com o Marcelo também. Então, por isso ele falou, Jackson, esse crime já está solucionado. Com as imagens de câmera de segurança, vamos identificar realmente esse criminoso e ele vai ser preso. Outra questão também, segundo os moradores daqui, Marcelo era muito conhecido. Ele frequentava a academia da região, era muito popular, então todos estão realmente consternados, mas também com muito medo de falar sobre esse crime.
Isabela. Medo de falar é óbvio, porque assim, enquanto você não tem, e o leque de opções é muito grande, enquanto você não tem, agora, para mim diminui também qualquer carga, vou falar aqui com o Carlos, de quem de ter mandante nessa história. Porque ele desce para falar. O mandante, quando existe um executor comandante, o cara paga uma execução justamente para desvincular ele da vítima. E ele, o Marcelo Matos, ele desce para conversar. Então, ele tem conhecimento do autor que faz os disparos contra ele. Detalhe, ele não vai conversar com alguém que é pago para ir executar, ou seja, o mandante, para mim, também cai dessa história. O executor é alguém conhecido, o executor estava na via de fato, o executor puxa o gatilho, porque ele conversa entre 2 e 4 minutos, e as câmeras vão mostrar isso, porque tem câmera também no hall. Vamos detalhar aqui. O executor não ameaçou ele, senão desceria de repente armado ou não desceria. Ele vai abrir o portão pela dinâmica do tiro na nuca. Ele vai abrir o portão e o cara vai se despedir a hora que o cara faz o disparo. Aí o cara faz 3 disparos. São 3 disparos. Pode ser um confere, né? Porque quem já deu na nuca já acertou, né? Pode ser um confere. Ô, Jackson, é importante a gente falar, foram 3 disparos que a polícia falou pra você, não foram? Isabelle, foram vários disparos, tá? De acordo com os moradores, ouviram vários disparos e a polícia também vai investigar, tá? Porque teve a perícia, então não tem um laudo ainda certo, mas foram vários disparos. O que mais me impressionou, que de acordo com os moradores, 6h40 da manhã, imagina só. O local, então, aparentemente é um local calmo, né? Mas quando ouviram os sons de tiros, todo mundo correu. Tinha até um porteiro limpando aqui a calçada e tal, então correu desesperado. Então, essas pessoas também viram o momento em que esse homem subiu na moto e fugiu. Então, são pessoas que também vão testemunhar o que de fato aconteceu, quem era esse criminoso, o horário também que ele circulava pela região, falando ao telefone. Tudo isso vai ajudar nessa investigação. Tá bom, Jackson. Você que está aí no local da história, qualquer informação ou qualquer apuração sua no telefone, você volta com a gente que você tem informação, atenção, execução clara. Agora, segundo o delegado, em poucas horas a gente vai ter novidades em relação ao crime praticamente já solucionado, mas por enquanto ainda não há identificação do atirador. E a imagem que o Jackson falou, a gente vai colocar daqui a pouco, que é a última imagem dele descendo, falando ao telefone, olhando o telefone, daqui a pouquinho. Você vai ver a reportagem completa agora, porque a gente tinha até o momento que o Jackson mandou a reportagem pra gente. Pode rodar. Acho que foi uns 12, 15 tiros. No portão, as marcas dos tiros. No estacionamento deste prédio estava o corpo de Marcelo Matos da Conceição, de 42 anos. Ele foi assassinado em plena luz do dia no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Policiais militares foram acionados e cercaram o local para facilitar o trabalho da perícia. A namorada de Marcelo disse que ele recebeu uma ligação e desceu. Depois, ouviu o som de tiros. Testemunhas contaram que um motoqueiro circulava pela região e falava a todo momento no telefone. Logo em seguida, ele chegou até esse portão e entrou até no estacionamento. Enquanto isso, Marcelo desceu do apartamento para falar com ele. Nessa hora, a vítima foi assassinada e o motoqueiro conseguiu escapar. Eu vi ali um rapaz saindo de cima de uma moto, uma alta velocidade, né? E não sei para onde que ele foi. Câmeras de segurança podem ajudar na identificação do atirador. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Marcelo Matos era lotado no gabinete do deputado Filipinho Raves, atual secretário estadual de Trabalho e Renda. Vai confirmar pra gente, a família acaba de chegar na DH, mas parece que ninguém quis falar, não é, Jack? Ligado seu microfone, amor. Deixa eu ver se tá ligado. Tenta ver se tá ligado seu microfone aí. Jack, dá uma ligadinha aí. Parece que a gente tem até imagens, a família chegando na DH que fica na Barra. Vamos ver agora. Isso, agora ligou. Jack, a imagem chegando, agora você tem imagem. Tô te ouvindo. Tem uma imagem da família lá. A gente se manteve longe, porque a família não quis falar. Exato, vamos lá. Com medo, né? Primeiramente, eu recebi
Recebi uma nota agora do deputado Filipinho, tá? Ele desejou as condolências à família de Marcelo. O corpo dele já está no IML, vai ser liberado para o enterro. Parentes e amigos também estão prestando depoimento. Agora temos agentes da DH que voltaram novamente aqui para o prédio, tá? A polícia, Isabelle, já tem o nome do atirador. Só que eu não posso falar nesse momento. Então os policiais já estão em busca desse atirador, tá? Já estão em diligência, já sabem realmente quem é, mas eu não posso falar ainda porque os policiais eles vão à procura desse criminoso, tá? Volto com vocês, Isabelle Benito. Eu não sei, eu queria te perguntar mais coisas, acho que até o microfone tá ventando, aí não sei o que tá acontecendo. Você não pode falar a pedido da própria polícia, provavelmente porque eles estão em diligência, já tem um nome aí. Ai, meu Deus do céu. Bom, quem fez sabe o que fez. Jackson, quem fez sabe o que fez. Só de falar que já tem um nome, já vai. Já tem, já... É? Ô, Jack, deixa eu te perguntar. Sim ou não? A pessoa era muito conhecida dele ou era uma pessoa que ele conheceu há pouco tempo? Você tem noção? Isabelle já era conhecida. Por isso ele desceu rapidamente, porque como disse também o Carlos Augusto Nogueira, havia uma relação entre eles, ele desceu rapidamente, falou com a mulher que estava com ele no prédio, né? Vou ali falar com um amigo, desceu sem camisa. E chegou até aqui quando se deparou com esse motoqueiro, né, que já era conhecido, e teve, infelizmente, esse triste episódio. Tá, já entendi você. Carlos Augusto, a polícia já sabe quem é. Agora já tá na rua, já sabe quem é. Eu vou fazer uma pergunta, pode tirar o Jack. Sabe como é que descobre isso, Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe como é que descobre isso? Você pega a imagem, chama a família ou amigos mesmo. E esse cara aqui, então assim, é uma coisa tão próxima dele, é um cara tão conhecido dele ou do grupo dele. Ele fala, eu vou falar com um amigo. Não, entendeu? Entendeu? É uma coisa muito rápida. Uma coisa, o Jack não pode falar o nome, ele tem mesmo o nome. Deixa eu te falar uma coisa. Quem fez sabe o que fez. Se tiver dinheiro, foge, né? Ou fica escondido em algum lugar, tal. A polícia em diligência, agora, se chega no endereço do cara e o cara tá lá esperando a polícia, ou se tá lá... preso em flagrante. Flagrante, é isso que eu quero saber. Flagrante. Flagrante homicídio? Isso, porque a perseguição é ininterrupta, né? Você começou, assim que você soube da ocorrência, você começou a perseguição é ininterrupta. Não tem negócio de 24 horas, não. Se o cara iniciou a perseguição hoje, não parou de perseguir, só parou para comer, para dormir, essas coisas todas, depois de 2 anos você ainda pode estar em flagrante. Ainda tá em flagrante? 10 anos, 100 anos, só parando para comer, para dormir, perseguição ininterrupta. Tá certo. Entendeu? Rapaz, a polícia pegou a câmera, mostrou pra alguém, falou, fulano. Gente, meio-dia e 33. Obrigada, Jackson Silva, pelas informações.